Olá, seja bem-vindo ao programa Elas e Elas, um programa comemorativo do Mês da Mulher, idealizado por mim, Maria Tereza Xavier, em parceria com a SGTV e através da Lei Paulo Gustavo no município de São Gotardo. Hoje é o nosso primeiro episódio e hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. Então, antes mesmo de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero desejar um feliz Dia da Mulher, que a gente possa cada dia mais conquistar os nossos sonhos e os nossos espaços. E hoje, para a gente começar esse programa tão especial, nós estamos aqui com a Graziane Souza, que é fotógrafa, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história, sobre esses desafios da vida. Grazi, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, me senti muito honrada, quero agradecer de coração esse convite. Para mim é um privilégio estar aqui, poder representar e falar para as mulheres sangotardenses, essa cidade que eu amo. E é muito, muito gostoso poder contar um pouquinho da minha história, estar aqui. Eu quero te agradecer muito esse convite. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Grazi. Para a gente começar, a sua história começou há muitos anos atrás, né? A sua história de profissional mesmo começou há muitos anos. Conta pra gente como que surgiu essa paixão pelo design, depois pela fotografia. Eu falo que eu não sei nem contar de onde que começou. Eu sempre gostei muito, eu tinha uma tia que tinha câmera, que tirava foto, e sempre quando ela estava com a câmera eu queria estar lá, vendo, participando das fotos, mas na minha casa a gente não tinha acesso à câmera. Minha mãe não tinha esse, vou levar vocês para um estúdio, igual hoje em dia tem, por mais que já existia, mas ela não via tanta importância assim. E aí, com 10 anos ali, mais ou menos, meu pai comprou um computador lá para minha casa e já existia o YouTube, algumas coisas para a gente aprender em casa. E aí então tinha a famosa TechPix, sabe, aquelas câmerazinhas que eu ficava tirando foto e dessas fotos eu ia pro YouTube estudar como que fazia para me colocar lá no Japão, por exemplo. E aí eu ficava brincando com isso. Era uma diversão. Então ali com 13 a 14 anos eu vinha trabalhar numa escola de informática. Foi um estágio que eu estava fazendo e aí surgiu a oportunidade até de dar aula, de trabalhar ensinar outras pessoas com o Photoshop, o design em si, e foi despertando cada vez mais. Aí pouco depois eu vim para trabalhar numa loja que vendia produtos de informática. E tinha produtos de tecnologia, computador também, e chega uma câmera semi-profissional. Aí esse foi meu primeiro contato. Aí foi assim, é muito interessante, porque parece que eu já pegava e já falava, nossa, é isso aqui mesmo. Mas começou na brincadeira mesmo. Aí essa câmera chegou e eu falei, eu quero ela, vou ficar. Era uma câmera já encomendada, era de cliente, não podia nem abrir. Eu falei, não, eu vou abrir, eu quero ela. E aí eu fiz umas fotos da minha irmã e, nossa, eu sabia que era isso. Quando a minha irmã veio uma prima querendo, a amiga da prima pediu, e aí começou nesse desenrolar. Ali eu estava com uns 14, 15 anos mais ou menos, com uma câmera semi-profissional, e eu mais sabia editar, que era o que eu dominava, do que fotografar. Então a foto, eu não sabia nem por onde era um enquadramento, a luz, sombra, nada. Mas era muito legal ali estar com a direção, eu gosto muito de estar com pessoas. Então ficar ali, fazer a pessoa rir, tirar as fotos. E eu já fazia cabelo, maquiagem, então eu aproveitava esse desenrolar e fazia as fotos. E começou daí. Com 14 até 16 anos eu ainda trabalhava nessa loja de informática e ficava fotografando no final de semana. E foi indo, o negócio, quando eu vi, eu já estava cobrando, foi desenrolando assim, sabe? No começo foi bem na brincadeira mesmo, foi muito, muito gostoso, porque não foi uma coisa que eu quero muito ser fotógrafa. As coisas foram acontecendo. Então ali no primeiro, segundo, terceiro ano da escola, eu levava o computador para a escola, editava na hora do recreio, né, educação física. Eu estava sempre com o computadorzinho editando algumas fotos. E aí, quando chega essa idade, né, que é do vestibular, tinha aquela pressãozinha que até a sociedade te cobra, né? Qual que é o curso que você vai fazer? E aí meus pais ficavam, minha irmã estava formando na faculdade na época, e ainda eles
né, achava que eu ia fazer da mesma forma. Mas não tinha uma faculdade em si de fotografia, sabe? E aí eu não queria, eu não queria parar para começar a estudar algum curso. E a gente fica meio perdido, é uma idade que você parece que você quer resolver sua vida ali. E tem tanto depois, né? Isso, tem tanto, a gente não precisa resolver tudo ali. Mas vem essa pressão, né? Você que termina o terceiro ano ali, o que agora vai ser minha profissão? Então foi um pouco, pra mim, nessa época foi um pouco angustiante, porque eles meio que cobravam isso, mas eu não queria seguir. E foi quando apareceu uma oportunidade de fazer um curso em Joinville, Santa Catarina, mas eu era de menor ainda, eu estava com 16 para 17. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso. Já era um fotógrafo que eu seguia, que eu admirava ele, sabe? Sim. Falei, nossa, eu quero muito ir lá entender como que ele chegou aonde ele está hoje. E aí é muito bom a gente ter a referência, né? Inspiração, porque você mais ou menos trilha na onde você quer chegar. E aí foi quando eu bati o pé, não vou fazer um vestibular agora, porque eu vou fazer um curso técnico. E aí foi quando eles viram que eu não estava só brincando, assim. Aí eles falaram, nossa, ela tá indo mesmo. E eu fui, fiquei um tempo, estudei e voltei decidida. Vou abrir meu estúdio, é isso mesmo que eu quero. E a partir de agora, eu sou fotógrafa. E aí começou a minha carreira assim, vamos se dizer. E foi muito legal, porque eu tive, por mais que na época eu achava que eles não estavam me apoiando, mas eles me apoiaram demais, né? Meus pais ficavam nisso, tipo, tem que ir para a faculdade, fazer como tem que ser feito e tudo. Mas não, meu pai tem um prédio comercial, que aí ele fechou uma porta lá para mim, me deu um espaço. E aí ele, tipo assim, você quer, então você vai entender que as responsabilidades começam assim. Tem aluguel, funciona, tem custo. E aí, mas deu todo o apoio. Minha primeira assistente foi minha mãe que era que me auxiliava durante os ensaios. E início eu tinha assim comigo que eu não podia não podia dar errado. Então eu vou fazer isso dar certo a todo custo. E foram muitas entregas, muitos trabalhos, eu não tinha dia nem hora. Foi uma fase quando eu inaugurei o estúdio, esse ano a gente faz 10 anos de estúdio, assim, então eu fiquei 4 a 5 anos sem ser profissional, né, amadora, e aí eu considero profissional mesmo a partir de quando eu abri o estúdio, que a gente comemora agora 10 anos de estúdio, de portas abertas. É muita história para contar, é muito caminhada que você passou nesse processo, quero ainda destrinchar muita coisa. E eu queria te perguntar, assim, você teve alguma pessoa lá atrás que foi uma inspiração? Assim, lá no inicinho, tinha alguém que sempre gostou de foto, que sempre tirava uma foto, porque eu brinco assim, a minha madrinha sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de foto, então eu me senti inspirada, né, porque ela gostava. Você tinha essa pessoa? Não tinha, pra te falar assim. Por isso que eu falo que eu não sei como que vem esse amor pela fotografia. Eu gostava muito, então eu queria aparecer, eu sempre fui muito aparecida. Então eu gostava de aparecer nas fotos, mas não tinha, lá em casa minha mãe não tinha isso de tipo, vamos tirar foto, vamos no estúdio. E aí dos meus familiares eu não tenho lembrança, mas foi numa fase que é adolescente, né, Orkut. Então, era aquele negócio da foto Tumblr, como é que fala? Da foto fake, não lembro mais como que falava. Então, eu queria ver como que fazia aqueles efeitos nas fotos, sabe? Eu queria estudar um pouco sobre como que faz para ter essas fotos fake. E aí, mas eu queria que era eu aparecendo, entendeu? Eu punha a câmera lá no temporizador, saía correndo, fazia a foto e editava. Mas essa inspiração de, eu quero ser assim, foi depois que eu fui entrando mesmo, eu fui tendo alguns profissionais. Sim. Essa referência de como que eu entrei, não sei nem te contar detalhado. Algumas coisas parece que vêm com a gente, né? Essa vontade, eu nem falo dom, porque tudo é muita batalha mesmo, busca pelo conhecimento e experiência. Se a gente não for atrás, o dom não faz nada sozinho. Mas muitas vezes ele é uma vontade que já vem com a gente. Justo. Né? E eu tinha, ali nos meus 15 anos, todo mundo tem isso, né? Meninas para fazer o seu book de 15 anos.
E eu queria muito meu book de 15 anos, mas era muito, era uma vontade assim, que eu tinha todas as ideias prontas na minha cabeça, mas ainda não era tão acessível, né? E aí, pro meu pai, para eles que não davam tanta importância e ainda fazer um investimento desse, jamais. Não vamos investir nisso. E aí, então, quando eu vim para fotografia, eu só ficava pensando assim, como eu gostaria de ter umas fotos. Como que eu gostaria de ser tratada de frente às fotos. Então, hoje eu olho o principal, assim, que eu penso que o que mais me trouxe até aqui e que é o que eu sempre busco para ser, não é nem diferencial, é um pré-requisito, é justamente essa experiência que eu faço a pessoa viver ali dentro. Sim. Sabe? Eu penso já não é muito confortável você ter alguém com uma câmera te direcionando. E se você não se sentir bem, né? Então, pra mim, era isso. Eu queria, tipo, nas minhas fotos de 15 anos, eu queria que fosse como se fosse uma festa, já que eu não ia ter festa. Eu queria ter uma comemoração, mas eu queria que as fotos parecessem que eu estivesse feliz. Então, quando eu tô com alguém ali, eu até brinco que eu entro dentro de um personagem, assim, pra pessoa... É a Graziane Fotografias. Graziane Fotografias total. Ali pode ser o que tiver na Graziane Souza, mas a Graziane Fotografias, ela se transforma. É muito diferente. Eu com uma câmera na mão, sabe? Então, eu acho que é o principal, trazer essa felicidade, assim. Me deixa muito bem. A fotografia, ela me trouxe uma paz. Falo que sempre, nessa adolescência, a gente fica muito, né, confuso, o que você quer, o que não quer, mas eu sabia, porque era uma coisa que faz sentir, sabe aquele negócio que vibra? Uhum. E eu sempre falo com todas as pessoas que às vezes ficam, não sei, eu falo, tem alguma coisa que vibra, sabe? A gente tem que parar para prestar atenção. Porque pra mim, a fotografia é isso, ela vibra que eu esqueço tudo. Então, foi indo para uma coisa que se tornou trabalho, mas era um hobby que me fazia bem, que me deixava feliz e que eu via que eu conseguia deixar as pessoas felizes, que as pessoas se olhavam e falavam, nossa, como eu fiquei bonita. Então aquilo ali me satisfazia, sabe? Então eu penso muito nisso, aquilo que faz sentir, faz sentido. Então o dom da gente é esse. Você consegue olhar isso pra você, você olha com satisfação e você tem orgulho que foi você, meu, tá meu nome. Isso aí vai dar certo. Então, você nem vê, pode... Porque trabalho por si só é trabalhoso. Ele dá trabalho. Mas quando você gosta, né? Quando aquele negócio que vibra, é mais leve. Então, é consequência, né? O que vem vindo, as coisas vão dando tudo certo, vai sendo uma consequência. Mas eu tive uma fase desequilibrada nisso. Quando eu quis fazer tanto dar certo, nossa, eu vou fazer isso dar certo a todo custo, eu não tinha hora para acabar, então às vezes, se eu pensasse que a pessoa que estivesse ali não estivesse confortável, que não estava bem, eu ficava até meia-noite, se fosse preciso. Não, pelo amor de Deus, você tem que sair daqui, mas você vai falar que você está saindo daqui satisfeito. Eu preciso sentir que você também está bem, está feliz com isso aqui. E foi uma entrega muito grande da gente entregar, sei lá, 18 horas de trabalho, vamos falar assim, e aí no começo era só eu. Então eu atendia, eu fotografava, eu editava, e aí eu não... Você era a empresa toda? Toda, né? Eu acho que a maioria das pessoas que começam sempre é assim. E eu queria, tanto que eu demorei, pra mim foi sofrido desapegar disso. Porque eu queria atender meu cliente, eu queria editar as fotos do cliente, eu queria fotografar, eu queria conversar depois. E depois do ensaio eu queria ficar conversando mais um pouco. Então, era esse contato do começo ao fim, para mim ter que ir delegando, que quando a empresa vai pedindo, né, para você crescer, você não consegue, vai saindo do seu controle, Sim. Porque aí você começa a perder qualidade, tanto do trabalho quanto de vida. Sim. Que é aí o que foi acontecendo comigo. Né? Já não existia a Graziane filha, já não existia a Graziane mulher, já não existia a Graziane irmã, então a amiga, não tinha isso, eu não tinha esse meio social. Então eu tinha essa cobrança da família, todos os eventos eu sempre estava trabalhando, nunca estava presente. E aí isso começou a pesar, né? Conforme os anos foram passando, essa entrega é muito gostoso, eu amo o que eu faço, mas tudo que é demais passa. Sim. E aí eu precisei, mas eu não tinha consciência, porque eu ouvia, mas não, isso aqui vai passar, não, eu tenho que aproveitar agora, eu tenho que aproveitar.
E aí foi até vindo assim, desgastando com a saúde. Então a imunidade sempre muito baixa, às vezes, nossa, me sentia, dormia 2, 3 horas por noite, era muito pouco. Aí começou a vir outros sinais, que aí comecei a surgir umas manchas no corpo. Isso já vinha, mas a gente não queria enxergar, né? Então eu não olhava para elas, falava, não, não é nada. Não é nada, surgiu Não, aqui, vai isso, sumir. vai sumir. E aí a minha irmã é extremamente preocupada assim, com saúde, e ela sempre era que ficava pegando no meu pé. Pô, olha, isso aí não tá legal, você tá vendo que você não tá vivendo, isso não é trabalho, não é só isso, né? A vida não é só trabalhar. E aí foi umas coisas que me puxou para trás. Então, quando veio o diagnóstico do vitiligo, que veio para falar, né, tipo assim, isso aí não tem cura, não tem nem como eu te dar, se vai estagnar ou se vai aumentar. Graziane, como que foi esse processo de você entender que o vitiligo estava te obrigando a tomar novos caminhos? Então, perceber, né, porque ele estava ali para me mostrar que eu precisava olhar para mim, precisava desacelerar. Eu sempre fui muito agitada e bora fazer acontecer. E olhar para mim era uma coisa assim, se desse tempo eu comia, se desse tempo eu dormia, se desse tempo eu penteava o cabelo. Era um negócio assim, não, autocuidado não existia, não mesmo. Mas nesse começo, quando veio o diagnóstico, eu entrei num estágio de negação, assim, né? Não queria olhar para isso ainda. Até quando o trabalho começou a não fazer sentido mais, porque já estava tão desequilibrado, né, que era só trabalho. O meu assunto era trabalho. Se eu sentasse num social assim com amigos, para mim estava chato, mas começava a falar de foto, aí eu já desenvolvia, já estava legal. Então, quando isso perdeu sentido e parou de vibrar, foi a hora que eu me preocupei. Aí foi quando eu olhei para mim. E o triste foi olhar para mim e não me reconhecer. E aí ter que me conhecer de novo, sabe? De poder falar o que eu gosto de fazer além de fotografar. O que eu gosto de fazer além de trabalhar e de estar com as pessoas e de fazer pelas pessoas. E não saber. Isso foi triste, assim. Eu estava muito acima do peso. Então, olhar para as roupas e falar assim, nossa, mas eu nem gosto de vestir isso, o que eu gosto de vestir? E poder trazer esse autoconhecimento de olhar o que eu posso fazer por mim agora, isso aqui pode esperar, foi uma fase, foi um processo doloroso, assim. Vamos falar, o diagnóstico do vitiligo veio há uns 6, 7 anos, mas esse start veio há uns 4 anos. Então, mesmo com o vitiligo, eu ainda fiquei 3 anos ali, tipo assim, não quero olhar para você. E com isso vinha outras coisas, assim, da imunidade caindo, de adoecer e o corpo mostrando. E nisso, um dos médicos que eu ia, porque aí por fim eu falava, por insistência da família, vamos fazer tratamento, vamos olhar para isso. E um dos médicos falou, tipo, olha, se você não mudar, não tem nada que eu possa fazer. E ela sempre falou, vai tirar umas férias, vai relaxar. E eu, férias, gente, como assim? Quem tira férias? Tá doido? Pra que férias? Eu não preciso de férias. E começou a fazer muito sentido. E aí olhar para o vitiligo e ver que não tinha uma cura, porque foi nessa época que eu falei, não, agora eu preciso ver. Porque aí elas foram aumentando de uma forma muito gradativa, sabe? Sim, que não tinha como você fugir delas. Não tinha. E aí começou a me incomodar. Porque aí elas vieram no rosto, assim. Hoje eu tenho muitas no braço, na mão, tá aumentando. Mas é uma forma que eu sei do meu corpo conversar comigo. Acho que eu sei, às vezes eu nem percebo que eu tô tão acelerada. E aí quando eu começo a ver, uma manchinha nova. Olha, Graziane, hora de dar uma segurada. Porque é isso, quando a gente gosta mesmo do que faz, você entra no ritmo ali e não percebe. Sim. Então, quando eu vejo não tô tendo tempo para os meus familiares, para os meus amigos, e aí a gente precisa, né? O ser humano, ele é feito por vários pilares que a gente precisa equilibrar, né? Nós mulheres têm ainda mais, né, as nossas responsabilidades e esses cuidados com a gente de ser mulher.
Então, para mim, eu falo que ele me salvou. O vitiligo, na verdade, eu dei eu ressignifiquei ele de uma forma que hoje eu agradeço por ele ter aparecido. Porque senão eu nem sei. Foi graças a ele, assim, porque eu entrei nesse ritmo de muito trabalho, de entrar para uma depressão, assim, de tomar antidepressivo, de quando as coisas perderam o sentido. Então, até o meu trabalho foi salvo graças ao vitiligo, porque quando eu comecei a olhar para mim e cuidar de mim, refletiu diretamente no trabalho. E eu vejo o quanto que isso mudou o seu trabalho, né? Demais. A gente entra no Essência Feminina, acho que muito nesse sentido. E assim, é um trabalho que você já faz, mas na Essência Feminina fica mais visível. Isso. Que é esse cuidado seu de saber o que é se perder, ter dias difíceis, se esquecer, né? E dar a oportunidade para essas mulheres de se conhecerem de novo depois de serem mães, depois do serviço, depois de tudo, né? Eu chego a arrepiar, porque esse é um projeto que foi comigo, aconteceu comigo, de fazer umas fotos minhas e falar assim, nossa, mas isso aqui não sou eu preciso me cuidar. Então, e saber que é isso mesmo que eu quero passar. A mensagem do projeto em si, ele vem nessa fase, né, no Dia da Mulher, justamente para mostrar. Porque as mulheres, principalmente quando elas se tornam mães, né, elas se entregam tudo o tempo inteiro, ou trabalham fora, têm a casa, têm outras responsabilidades, e é cuidando o tempo todo de tudo, menos dela. Então, o Essência Feminina é para ser um lembrete, tipo, olha, você também merece ser cuidada. Então, cada ano eu penso no projeto, pensando como que essa pessoa vai entrar e se sentir que ela é cuidada. Igual esse ano a gente prometeu um spa, né, que é um momento para ela se desligar, e receber massagem, cuidar do cabelo, fazer a maquiagem. É justamente, tipo assim, um dia que você conseguir tirar para você, você volta renovado. Isso é uma forma de amar o próximo também, que você volta inteira, você volta muito entregue. Então, eu vejo esse resultado que aconteceu comigo, porque a partir do momento que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a olhar para mim, meu trabalho melhorou, a minha relação com os meus familiares, com os meus amigos, eu voltei a ter vida, voltou a ter o sentido. E eu comecei a entender, falei, gente, a vida realmente, né, não precisa a gente sair correndo, querendo extrapolar. Dá pra gente desacelerar, equilibrar e olhar para todos os pontos. É difícil, na teoria é lindo. A gente pensa, nossa, eu vou cuidar disso aqui. Não, mas você poder, e um pouquinho que você faz todo dia, um pouquinho que você se cuida, que você olha para você, isso faz muita diferença ao decorrer do tempo. Sim. Então, para mim, eu consigo enxergar nitidamente que o autocuidado, ele representa o que dá para ter um resultado muito grande para o resto dos outros pilares. Então, por isso que eu sou muito grata ao vitiligo, que veio para me mostrar isso, que eu precisava me cuidar, que isso fazia parte de mim e que ele veio para mostrar que se você estiver bem, todo o resto vai estar. Então, se eu sou a empresa, né? Então o CPF cuida do CNPJ, não é o CNPJ que cuida do CPF. Então, isso para mim ficou muito claro hoje. Assim, eu tenho muito nítido que antes do trabalho, eu sou a pessoa que precisa fazer o trabalho acontecer. Então, essa máquina tem que estar bem, então tem que ser cuidado. Mas não é todo mundo, né? Não é todas as mulheres que conseguem parar e pensar, nossa, se eu não estiver bem, quem vai cuidar do meu filho? Se eu não estiver bem, quem vai cuidar da casa? Então, é um minutinho que parar e refletir e tirar isso do seu dia, 5 minutos para você fazer alguma coisa que gosta. Isso, para mim, foi primordial para dar esse start de recomeçar, sabe? Que aí foi um recomeço nesses últimos 4 anos para as coisas estarem como está hoje. Grazi, esse ano você completa os 10 anos oficialmente como fotógrafa, apesar da história ser mais longa do que isso. E você passou por muitos desafios pessoais, profissionais, até que hoje a Graziane tenha uma equipe e tenha uma estrutura, né? E viva melhor também. Com certeza. Mas eu queria que você falasse assim, o que você falaria para a Graziane de 10 anos atrás, quando ela estava começando? O que você falaria para ela, sabendo de tudo que você sabe hoje? Nossa, o que eu falaria para essa Grazi e não ser tão intensa
força, não ir tão de cabeça, que as coisas que ela pode aproveitar um pouquinho de cada fase, não precisa apavorar, né? Que as coisas vão acontecendo e tudo que tem para acontecer, acontece. E que o que ela mais ama, ela sempre vai ter ali na mão, que é o conhecimento, pode tirar tudo dela, mas ela sempre vai saber e vai amar e entregar o seu melhor para fazer o outro feliz. Então, que ela pode ir devagar, que as coisas podem ser mais leves, que as coisas não precisam ser tão intensas da noite para o dia. Que essa é uma palavra que define Graziane, intensidade. Então, sempre eu queria, eu quero um estúdio, eu quero para ontem, eu quero uma câmera nova, eu quero para ontem. Então, hoje eu consigo trazer essa leveza, é tão mais gostoso de viver, sabe? De poder falar assim, nossa, as coisas podem ser mais leves, as coisas que tem que para dar certo dão certo, as que não dão é porque não tinham que dar, sabe? Assim, hoje é muito mais leve e olhar para ter essa maturidade de ver que você pode aproveitar a família e deixar de atender um cliente no domingo para poder almoçar em família, não é errado. Então, quantas vezes que eu não coloquei, né, não tive essa prioridade e hoje eu nem tenho entes da família que eu pudesse almoçar porque eu coloquei o trabalho na frente. Então, é um ensinamento que eu queria para ela 10 anos atrás é que ela pode viver um dia de cada vez mais tranquilo, que o que tem que ser, vai ser. O importante é que você aprendeu com a Graziane, e a Graziane vai aprender ainda mais e também passar isso para os clientes, né? Eu comentei sobre a essência feminina, mas você também se envolve com todos os tipos, né? Sim. São os pais tirando foto com os filhos, é na gravidez, é profissional, são vários tipos, né, de ensaios e que te demandam de uma forma diferente. Sim. Esses conhecimentos te dão mais experiência para lidar com isso. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito eu falo que é pessoas, eu amo, né? Mas a experiência com os anos, né, de ir vivendo e entendendo. E hoje eu escolhi trabalhar com o nicho família e mulheres específico, que é justamente o que mais eu consigo ter mais empatia, vamos dizer assim, de entender o lado, né? Não que nos eventos, nos casamentos, que é uma área que eu gostava muito, mas eu precisava escolher para justamente conseguir trazer esse equilíbrio. Porque atender todos eu não ia conseguir. Então, abrir mão foi muito difícil na época. Abrir mão, né? Era uma área que eu adorava estar com as noivas também, que é o público de mulher que eu gosto muito de trabalhar e tudo. Mas se eu quisesse buscar por esse equilíbrio de ter a vida pessoal, né, andando junto com o profissional, eu precisava de abrir mão. Então, nada melhor do que a experiência. Trazer essa experiência, isso vai amadurecendo e é com os erros que a gente aprende, erra ainda e vejo, nossa, isso aqui não tá legal, a gente pode melhorar na próxima. Isso para mim é primordial mesmo, é muito, muito bom de olhar e reconhecer. Grazi, e a gente vai aproveitar desse programa tão especial para as mulheres, que é esse momento mesmo de a gente inspirar outras, e ainda mais no Dia das Mulheres. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está te assistindo e que às vezes está passando por uma fase difícil ou que quer ter a coragem, né, de fazer uma coisa diferente, de ir atrás dos seus sonhos. Que você deixasse uma mensagem de inspiração para elas. Nossa, vamos lá. Olha, com a mesma mensagem que eu falo para Graziane de 10 anos atrás, hoje, com toda essa experiência, com toda essa vivência, eu gosto de trazer a mensagem do que faz sentido. Então, para você, mulher, que tem aí no seu coraçãozinho uma coisa que você tem vontade de abrir, de fazer, de ter, de cuidar de você, faça, porque a recompensa ela é muito maior do que qualquer outra coisa. É para você, sentir de você se sentir mulher, de você se cuidar, ela vai trazer o retorno para o seu redor. Então, o amor não é só o próximo, você se cuidar, você também está amando. Então, um dia de cada vez, o mundo não vai acabar amanhã, pelo menos, né, não acabou até hoje, não vai ser na nossa vez que vai acabar. Então, dá para ser mais leve, a gente coloca muito peso nas coisas, que tem que ser tudo de uma forma como se não for assim vai dar tudo errado, e nem não é bem assim. Então,
colocando-se a saúde em primeiro lugar, a família, amigos, e o trabalho ele vai vindo com uma consequência disso ser vibrante dentro. Então, meu recado é que deixa as coisas serem mais leves, vivendo um dia de cada vez, mas olhando para você, com esse autocuidado, com o que está vibrando aí dentro, o que faz sentir para você, que o que faz sentir faz sentido. Grazi, palavras muito bonitas. Espero que esse seja o início de um programa de muitas inspirações. Eu agradeço muito a sua participação e por compartilhar um pouco da sua vida, das suas experiências comigo e com todos que estão te assistindo. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, parabéns por esse projeto, que isso vai ser de muita inspiração para muitas mulheres. É necessário, a gente precisa ouvir, precisa de um chacoalhão e ter esse projeto incrível, de muita grandeza, eu tenho certeza, já é sucesso. Eu te desejar mais sucesso ainda, que você traga mais e mais projetos assim para nós. A gente está de parabéns você. Obrigada. Muito obrigada, Grazi. Até uma próxima. Eu agradeço a sua audiência e nós nos encontramos na próxima sexta-feira. Até lá!